Olá, queridos e queridas da mediação, alunos e alunas. Gente, agora a gente vai fazer a revisão de conteúdo da nossa aula 14, onde nós falamos sobre indústria cultural e ideologia. Vamos revisar aqui os principais pontos da nossa aula de hoje? Vamos lá? Vem comigo. Então, vamos aqui para nosso slide. Muito bem, olha só. A aula de hoje nós falamos sobre indústria, ideologia e indústria cultural, e a gente problematizou, né, o papel que os meios de comunicação de massa, eles servem para a transmissão, né, transmissão dessa ideologia, né, ideologia que passa pela TV, rádio, né, internet, todas elas transmitem de algum modo uma ideologia, não são ideias e valores sobre a sociedade, sobre o mundo. Então, assim, a indústria cultural, ela é um tema que passa por esses vieses, que é tanto o da ideologia, porque tudo que a gente ouve, que a gente assiste, ele passa por um filtro ideológico, tá? E o veículo de transmissão disso tudo são os meios de comunicação de massa, tá? Então, essa questão aqui a gente falou durante a nossa aula de hoje, certo? Outra coisa também, a gente falou sobre a Escola de Frankfurt, né, o papel que a Escola de Frankfurt teve para trazer a problematização desses temas aí, que foi, né, essa Escola de Frankfurt foi uma escola do pensamento intelectual no movimento que começou em 1924, né, teve uma orientação marxista na Alemanha, e caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade que se formava ali, né, no pós-guerra, a sociedade contemporânea. Quem foram os nomes que apareceram aí, que se destacaram nessa análise da indústria cultural, né, e de toda essa problematização, né, da indústria cultural? Foi o Adorno, Horkheim, que apontaram a possibilidade, né, de homogeneização da cultura, das pessoas e das classes sociais. Fazer tudo parecer igual, natural e que ninguém questionasse nada, né? Essa era uma das preocupações aí desses dois teóricos. Então, a indústria cultural, nesse sentido, né, ela buscou, através desse discurso, dessas narrativas, ela seduziu também as várias camadas sociais, desde as pobres até as ricas, né? Criando uma sensação de uniformização dos modos de pensar, agir e sentir. Então, a gente tem pessoas pobres e ricas que assistem lá os reality shows e adoram, né? Então, ela vai alcançar um público que a gente chama de massa mesmo, né? O maior número de pessoas possíveis, tá? Tudo através de um conceito de um conceito de lucratividade, certo? E a gente também fez uma leitura rápida aqui sobre a cultura cultural, a indústria cultural no Brasil, que se dá através das danças, das canções, das esculturas, pinturas, né? A gente trouxe também, tudo passou, né? E passa pelo filtro dessa cultura da indústria cultural. Tudo vira mercadoria, né? Que a gente estava problematizando agora na aula de hoje. Então, tudo passa pelo filtro que vai transformar toda e qualquer produção cultural em algo que se pode consumir. E essa é a grande crítica que a sociologia faz à indústria, através dos estudos da indústria cultural, tá bom? Então, gente, agora é o momento da gente fazer uma paradinha de 15 minutos para vocês fazerem um exercício. E já nós voltamos para a gente corrigir, problematizar mais um pouco, conversar e ver se vocês acertaram ou não as questões, tá bom? Então, nos encontramos já, aguardo vocês. Olá, olá, galerinha, ligadinhos aí na nossa mediação tecnológica. Voltamos aqui para a nossa correção da atividade 14, né? E aproveito para convidar todos vocês para se inscrever no nosso canal da mediação, se inscrever e ativar o sininho das notificações, tá?
E para vocês darem uma zapeada e conhecer as várias outras coisas que a gente tem produzido aqui na nossa mediação para atender vocês, alunos. Inclusive, tem um podcast que eu fiz semana passada aqui com a minha gerente, no qual a gente fala um pouco da minha trajetória como professora, como pessoa, e vocês estão convidados a assistir, tá bom? Fiquem à vontade aí. A trajetória de uma socióloga, a professora doutora Elisângela. Então, por favor, prestigiem lá e dê um okzinho que gostou do vídeo, tá? Para nos ajudar, certo? Então, feito aí esse convite, a gente vai aqui ver quais foram as questões da aula de hoje, né? Vamos aqui comigo para o quadro. Então, vamos lá para a questão 1, galerinha. A indústria cultural, com as suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, né? Com a produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes eles não tinham, né? Interessante essa leitura aí, né, gente? Assinale, então, a alternativa correta a respeito desse tema. Vamos lá? Letra A. A indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea, ela é um produto natural de qualquer sociedade, em qualquer sociedade. Duvidosa, né? Essa daí. Não concordei, mas vamos lá, vamos seguir. A indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidade que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria? Será, gente? Isso aí faz um pouco mais sentido, né? C. A indústria cultural não influencia nas necessidades do indivíduo, como a produção em série e de baixo custo? Não sei, vamos ver. Letra D. A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro? Será que ela realmente faz a gente refletir, galera? A indústria cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura? Ou seja, a diferença? Será que ela realmente busca focar nas diferenças? Então, vamos lá, pessoal. Qual dessas aí vocês acreditam estarem corretas? A, B, C, D ou E? Vamos aqui para a correta. É a letra B, pessoal. A indústria cultural ela é responsável por criar um indivíduo de necessidades que ele, na verdade, não tinha, né? E transformar toda a cultura em mercadoria. Isso aqui a gente falou mais de uma vez na nossa aula, assim como também na revisão, tá? Muito interessante que outras alternativas aqui renegam totalmente o conceito, né? A indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea, pelo contrário, né? Ela é sim uma característica da sociedade contemporânea, por isso que ela foi estudada, né, nesse sentido aí pós-guerra. E a indústria cultural também não influencia as necessidades do indivíduo? Claro que sim, ela influencia, ela faz você querer algo que você nem se tocava que precisava antes, como é o caso do celular. O celular virou uma necessidade, né? Por quê? Porque a gente necessita, a gente cria necessidades que antes não eram feitas, né? Porque o mundo mudou. A indústria cultural faz com que o indivíduo reflita, na verdade, ela quer o contrário, que o indivíduo não reflita. Ela quer que o indivíduo aceite tudo normal, como se aquilo fosse o mais natural do mundo, né? E é assim que se critica essa nova forma de ver a cultura, certo? Muito bem, vamos seguir adiante, então, para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte, Pitágoras, né? Do Colégio Pitágoras. Dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. Gente, preste atenção aqui, a função das propagandas em uma sociedade de consumo, tá? Letra A. Informar os consumidores acerca das virtudes do produto. B. Divulgar o produto para atingir uma demanda já existente. C. Esconder os problemas dos produtos. D. Criar necessidade de consumo do produto, alavancando assim a demanda. Ou E. Aumentar o consumo do produto através da divulgação da sua marca. E aí, pessoal, qual é a função das propagandas em uma sociedade de consumo? Vamos lá, letra
de criar uma necessidade de consumo desse produto, claro, né? E alavancar a demanda. Alavancando a demanda, eu tenho mais venda, e mais venda me significa o quê? Lucro. Então, eu vou criar um produto que as pessoas comecem a achar que sem elas não dá para viver, né? Tipo, uma prancha que alisa o cabelo, seca e deixa o cabelo sedoso, vai fazer a pessoa se sentir assim, cara, eu tenho que ter essa prancha, eu tenho que ter esse material, né? Cria-se uma caneta que filma, que tira foto, que corrige as palavras e tal, e a pessoa fica encantada e ela vai comprar exatamente por isso. Porque ela vai achar que tem necessidade de ter aquilo, sendo que ela viveu a vida inteira e nunca precisou daquela caneta. Mas aí, depois que ela viu a propaganda, ela realmente pensou, não, preciso dessa caneta, né? Essa é a função da propaganda, né? É a alma do negócio, pessoal. Então, tá aí, ó, letra D, tá certo? Então, vamos para a questão 3. 2011, UFES 2011. É uma forma de cultura produzida industrialmente, tá? E tem por objetivo a lucratividade das corporações da mídia e mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se ao grande público anônimo e impessoal, né? Ela é distribuída através do mercado e depende dos patrocinadores. Essa é uma cultura erudita, popular, cultura de massa, cultura educacional ou cultura motivacional. Hein, pessoal? O que vocês acham? Ela se destina, né, a um grande público, né? Então, a gente já tem aí uma pista, né? Vamos ver aqui. A cultura popular, né? A cultura, na verdade, essa daqui eu acredito que na hora de colocar aqui no slide ela subiu, mas é a cultura de massa, tá? A cultura para um grande público, né? Essa cultura que vai exigir aí dessa pessoa, exigir desse público que seja o maior possível, né? Para propagar os seus valores e obter muita lucratividade. Então, é a letra C, tá, gente? Aqui é porque realmente eu acredito que houve um errozinho aqui na hora de marcar o vermelho. Então, cultura de massa, tá? Enem, questão 4, galerinha. Vamos ler comigo? Vamos lá? Fala-se antes de autonomia da produção, significar que em uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria o quê? A produção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é a produção do consumidor. Hoje precede a produção de bens e serviços, ou seja, eu primeiro formo a consciência do consumidor, né? E depois eu ofereço o produto porque ele já está preparado para aquele produto. Olha só que coisa louca, né? Como, por exemplo, vamos lá, vamos pensar numa coisa aqui. A indústria do entretenimento, né? Os reality shows. Ele prepara o público durante meses para receber aquele programa, né? E aí, quando o programa começa, as pessoas já estão ansiosas para começar. Não, vai começar, vai começar. Por quê, gente? Porque ele já foi preparado para aquilo. Então, assim, depois, quando você não reflete sobre aquilo, você deixa de ser o consumidor e passa a ser o produto. Então, na verdade, gente, o produto é você, né? Você é manipulável. Então, assim, a indústria do entretenimento, ela é expert nisso. Ela faz você se sentir dentro daquela realidade, que não é uma realidade, entendeu? Então, você está lá achando que você está dentro do reality, mas você não está. E você está lá brigando, forçando e tal, e aquelas brigas na internet intermináveis, por uma coisa que você nem está participando. Então, assim, realmente é uma tacada de mestre, né, galera? Agora, vamos voltar aqui para a pergunta, vamos ver aqui o comando. O tipo de relação entre produção e consumo discutido nesse texto, ele pressupõe o quê?
A, aumento do poder aquisitivo. B, estímulo da livre concorrência. C, criação de novas necessidades. D, formação de grandes estoques. Ou E, implantação de linhas de montagem. É o quê? A criação de novas necessidades. Então, assim, antes, ele prepara o consumidor para criar uma ideia de que ele precisa daquele produto. Aí ele lança o produto, né? E aí a pessoa fica, é quase impossível não vender, porque aquela pessoa já está preparada para aquelas necessidades. Então, crio necessidades das mais variadas possíveis, desde a necessidade do entretenimento, necessidades de solidão. Então, você cria um individualismo para o indivíduo ficar lá no streaming, assistindo filme atrás de filme, entende? Então, é assim que se cria essas ideias, certo? Vamos para a última do dia. Questão 5. Não é a tecnologia que atende às necessidades, mas como os meios de comunicação de massa geralmente fazem crer, né? E sim as necessidades que são criadas para atender a crescente população e elaboração cada vez mais diversificadas de bens e consumo. E aí, pessoal? Explica aí essa afirmação, me diz aí o que você entendeu dessa questão aí, então, que parece com a pergunta 4. Não é uma necessidade que é criada, aliás, não é exatamente a tecnologia, né? Mas se criam coisas assim aleatórias para a finalidade de consumo, né? Por isso que a gente é uma sociedade altamente consumista. Então, vamos aqui para a resposta. Bom, é uma resposta padrão, não precisa ser igual a essa, tá? Mas leve em consideração essas referências, tá? Para adquirir um bem, precisamos achar realmente importante a gente possuir, né? Nesse processo, a formação da opinião pública realizada pelos meios de comunicação, comandados por um número pequeno de pessoas que decidem o que vamos escolher, possuir e usar, colabora de forma vital para a criação de necessidade de uso de novos produtos. Esse processo de transformação de opinião, quando a opinião que cada um possui como coisa exclusiva e genuína é induzida ou influenciada pelos jornais, TV e outras formas de comunicação de massa. Então, assim, as pessoas acham que ela tem opinião própria e depois a gente analisando percebe que essa opinião também é manipulada. Então, é dessa forma que se produz o pensamento de massa. É isso mesmo, criou um novo conceito, o pensamento de massa, que é o pensamento que está ali vigorando, todo mundo está acreditando, achando que, eu sou genuíno, né? E não, galera, você apenas é um pontinho de areia no oceano. Você também está pensando igual a milhares de pessoas. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, por isso que a gente estuda a tal da sociologia, né? Para a gente não pensar como todo mundo e ser mais crítico da realidade, certo? Então, para isso, a professora pega no pé de vocês. Reflitam, reflitam, reflitam. Não acreditem em tudo que as pessoas dizem. Não precisa acreditar em tudo que eu falo. Vá lá, investigue, né? Se certifique do que eu falei é verdade ou não, né? Então, é assim que a gente aprende a pensar sozinho. Não é replicando o que a gente vê na internet ou acreditando só em uma pessoa. É você ter a curiosidade apaixonada, como diz o Einstein, né? Muito bem, gente. Chegamos então ao final da nossa aula de hoje, né? Missão cumprida. Espero vocês então na aula 15, tá? E a gente já vai partindo para o encerramento da nossa disciplina, certo? Aguardo vocês lá. Um abraço e bons estudos.